Deus quem te chamou e não um homem. Então se ponha na posição de um escolhido de Deus. Sabe por quê? Deus conta com você na sua grande obra. Hoje eu tenho a percepção de que as pessoas realmente têm muita dificuldade em entender que foram chamadas por Deus para um propósito específico sobre a sua vida. E é interessante eu fazer mais uma vez essa ressalva de que foi Deus quem te chamou, não foi um homem, foi Deus quem te chamou. E quando Deus escolhe corretamente, embora as pessoas elas ficam surpresas pelo fato de Deus ter te escolhido, mas Deus sabe o que você é capaz, o tamanho da capacidade, o quanto você pode fazer na obra do Senhor. Mas o mais interessante é que Deus chama, mas as pessoas têm dificuldade. E eu quero te chamar para qual propósito, eu quero te falar para qual propósito específico Deus te chamou. A primeira coisa que Deus dá o entendimento para nós é que Ele chamou para que pudéssemos gerar frutos. Então entenda, ninguém que é chamado para a obra de Deus foi chamado simplesmente para ficar no banco. Foi chamado simplesmente para tomar o seu banho, pegar a sua Bíblia, colocá-la debaixo de braço, ir ao culto, simplesmente levantar as mãos, cultuar a Deus e voltar para a sua casa sem mais. Porque de fato o verdadeiro evangelho, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela precisa entender que a sua vida foi salva para que pudesse também salvar outras vidas. Porque você não foi chamado só para ficar parado. Você foi chamado para produzir. Mas produzir o quê? Alguma coisa dentro da obra do Senhor. E principalmente é que você é uma semente que germinou, cresceu e precisa gerar frutos. Observe que Jesus diz assim, olha, o meu pai é o agricultor. E ele diz que toda vara em mim que não produz fruto, a corta. Mas toda que produz, ele poda a fim de que gere mais frutos ainda. Então entenda que alguém que é chamado por Deus, ele precisa ter em mente que ele foi chamado, separado, escolhido, ungido para ir pregar o evangelho e gerar frutos para o reino. A sua vida tem um propósito nas mãos de Deus. Então eu vou de novo dizer, não foi o homem quem te escolheu, foi o próprio Deus quem te escolheu para que você vá e gere frutos, a fim de que esses frutos permaneçam para a vida eterna. Então perceba que você é muito importante para a obra de Deus. Você é muito importante nas mãos do Senhor. Embora as pessoas talvez não reconheçam isso ainda, mas entenda que você é importante para Deus. Observe que quando Jesus chama seus discípulos, a Bíblia diz, e chamando os 12. Mas quem são esses 12? Observe que alguns eram pescadores, alguns eram ali cobrador de impostos, alguns trabalhavam na agricultura, enfim, eles tinham a sua vida cotidiana. Mas esses homens não estavam de fato preparados para o que está por vir. Mas quando Deus chama eles, Deus os ensina, Deus de fato os capacita para que eles possam ter a compreensão de que na obra de Deus eles iriam produzir para o reino de Deus. E perceba que cada um em específico produziu aquilo que tinha de melhor sobre a sua vida. Então Deus vai te usar segundo a sua capacidade, segundo aquilo que você sabe fazer
na obra do Senhor. Então entenda, não deseje de forma arrogante as coisas futuras, assim, pisando em cima das pessoas. Deixe que Deus, Ele realmente te leve pelo caminho correto, para que você entenda que quando você produzir qualquer coisa na obra do Senhor, esta produção não seja em vão, ela de fato gere fruto e esta que permaneça para a vida eterna. Então entenda, se você hoje está ouvindo esse vídeo, eu tenho uma certeza que foi Deus quem te chamou. Eu tenho uma plena convicção, foi Deus quem te chamou. Talvez você possa estar fazendo algo que não está realmente gerando alguma coisa na obra do Senhor, mas pare por algum tempo e escute o que eu estou te falando. Foi Deus quem te chamou. E ainda que hoje você talvez não esteja vendo o resultado do seu trabalho, espere, porque o tempo é de Deus. Entenda isso, o tempo é de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Eclesiastes que existe um tempo determinado para todo propósito embaixo dos céus. Então entenda, por mais que você se esforce, por mais que você faça, por mais que você empregue muito esforço da sua parte para querer ver resultados logo, entenda que existe um tempo para que tudo isso aconteça. Porque às vezes nós queremos demonstrar para as pessoas, pega essa, que nós fomos chamados por Deus. E é isso de fato que acaba atrapalhando o agir de Deus sobre as nossas vidas. Porque um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, ela não precisa demonstrar nada para ninguém. Porque Deus chamou, Deus vai ensinar, Deus vai capacitar e Deus vai direcionar para qual propósito em específico sobre a sua vida. Mas de uma coisa, eu vou repetir, não foi o homem quem te escolheu, não é o homem quem vai te honrar, é o Deus quem te escolheu, te chamou e é o Senhor quem vai te honrar. Então bota uma coisa na sua mente, você não foi chamado para ficar parado dentro da igreja sem fazer nada. A sua vida tem propósito nas mãos de Deus. Você foi escolhido, chamado por Deus para produzir frutos a fim de que esses permaneçam para a vida eterna. Então perceba a grande responsabilidade que pesa sobre sua vida. Você não foi chamado simplesmente por nada. Você foi chamado para gerar fruto na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, o seu ministério. Se ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, se inscreva no canal ativando o sino de notificação para novos vídeos todos os dias, 5 horas da tarde. Se inscreva, comente o que você achou, deixe o like para nos ajudar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você foi chamado, hein? Produza frutos em nome de Jesus.